Vamos então agora para a nossa segunda aulinha do nosso livro, né, da disciplina de fisiopatologia, farmacologia aplicada à nutrição. E a gente vai falar aqui nessa aula sobre obesidade. Vamos falar um pouquinho sobre as medicações que são utilizadas na obesidade. Vamos tentar compreender um pouco o que acontece na obesidade e vamos adentrar no nosso papel, né, o papel do nutricionista, diante dessas informações que vou passar para vocês aqui agora. Então, vamos seguir nosso curso. Não sei se vocês lembram, a gente teve uma aula, né, algumas aulas, na verdade, onde nós falamos pouco a pouco, onde nós viemos aprendendo pouco a pouco sobre todo o esquema do nosso corpo em relação ao estímulo de comida. Então, nós tivemos uma disciplina onde nós falamos sobre os nossos sentidos, o quanto que os nossos sentidos eles são importantes para o despertar, né, para o despertar do ato de comer, né, o olhar para a comida, o sentir o cheiro da comida, chegar ao horário de comer e eu não ter comido ainda, sentir o cheiro da comida que vai passando. Então, pensar em comida desperta o nosso corpo para o ato de comer. Né? E é interessante a gente parar para ver assim, como foi construído o nosso conhecimento até aqui. Então, a gente aprendeu que é importante, o nosso corpo precisa de nutrientes, a gente aprendeu quais são os nutrientes que são mais importantes para fornecer energia, para a construção dos nossos tecidos, das nossas proteínas. A gente aprendeu sobre isso, a gente aprendeu esse mecanismo de ação dos nossos sentidos, da visão, né, do olfato, do paladar, todos envolvidos com o nosso hábito de comer. A gente aprendeu como avaliar o paciente, a gente aprendeu a fazer avaliação antropométrica, a gente aprendeu a fazer a leitura dessa avaliação, né? Porque vocês aprenderam a verificar circunferências, a aferir dobras cutâneas, estão aprendendo, vão se aprimorar nisso também, mas, sobretudo, o mais importante nisso é, em cima desses dados, vocês saberem tirar a leitura, fazer a leitura necessária, né? Fazer a leitura dessas informações. E vocês estão aprendendo pouco a pouco, né? Pouco a pouco a gente vai construindo esse conhecimento. E hoje a gente vai falar, então, sobre, uma vez que eu avaliei o meu paciente, que eu compreendi toda a dinâmica subjetiva do ato de comer, né? E que eu fiz essa avaliação do meu paciente e que eu descubro que ele está, né? Então, em um determinado estágio de acúmulo ou não acúmulo de gordura, mas vamos falar aqui sobre obesidade, mas que ele esteja dentro de um estágio ali de acúmulo de gordura, que seja menos grave ou mais grave, a gente vai, a partir disso, traçar o nosso plano nutricional, né? O que a gente vai aplicar com aquele paciente. E, em geral, esse paciente está sendo acompanhado por um outro profissional. Então, se ele já vem acompanhado por um médico, muitas vezes esse paciente ele chegou até o nosso consultório, mas ele passou pelo médico, o médico pediu que ele procurasse um nutricionista, né? Um paciente que já vem medicado, já vem com algumas orientações e que a gente agora vai agregar a tudo que ele já sabe o nosso conhecimento. A gente vai tentar ajudar, né? Enfim. Então, para a gente entender agora um pouquinho dessa dinâmica da obesidade, vamos entender o seguinte: o nosso corpo, ele libera substâncias, né? Ele libera substâncias que vão controlar a sensação de fome e de saciedade. E a gente tem muito mais mecanismos que controlam a nossa saciedade do que mecanismos que nos deixam com fome. Então, a gente precisa, eu acho que é importante que a gente reflita, por exemplo, quando nós estamos acumulando gordura corporal, alguma coisa fica errada, porque nós temos um mecanismo de saciedade que é muito mais aguçado. Olha só, a gente tem o neuropeptídeo YY, a gente tem a colecistoquinina, o GLP-1, secretinas. Gente,
peptídeo pancreático, tudo isso está relacionado com saciedade, trazendo saciedade para a gente. E a gente tem poucas coisas que vão nos levar à fome. Eu estou falando simplesmente no sentido de fome e de não fome. Então, nós temos muito mais que nos protege, nos dando saciedade, do que não. Então, por que a gente engorda, né? A gente engorda porque a obesidade é uma questão de saúde que ela é multifatorial. Então, não é só por isso, e tem a ver com isso também, mas assim, toda vez que uma pessoa começa a acumular muita gordura corporal, em geral, esses mecanismos aqui, eles se desregulam. Ao desregular esse mecanismo aqui, a gente tem outros mecanismos que vão acabar acontecendo. Por exemplo, a colecistoquinina, ela é uma secreção do pâncreas e ela também vai transmitir saciedade. Algumas dessas substâncias aqui, como por exemplo o GLP-1, ele vai atuar para inibir, por exemplo, a liberação de lipase, das lipases pancreáticas. O que é que a lipase faz? A lipase vai atuar na digestão de gorduras. Ora, se eu tenho um mecanismo desse aqui, de proteção, GLP-1, que vai inibir a minha secreção de lipase, significa que meu corpo está tentando me proteger. Essa gordura, então, ela não é digerida, eu não consigo absorver ela direito, então ela vai embora através das fezes. Isso é um mecanismo de proteção do nosso corpo. Então, por que eu aumento de peso? Eu aumento de peso porque esses mecanismos de proteção, eles ficam desregulados. Então, eu vou ter muito mais acúmulo de gordura. Ora, se eu não tenho GLP-1 e o GLP-1 está desregulado, eu vou ter, então, eu vou consumir a quantidade de gordura que eu consumir, eu vou acabar absorvendo toda ela. Se eu faço um alto consumo de carboidratos e todo esse mecanismo aqui ele estiver desregulado, eu também vou absorver tudo que está lá para ser absorvido. E aí vamos pensar no seguinte, a gente não tem uma alimentação, a nossa população, infelizmente, não tem uma alimentação que ajude muito. Então, essa alimentação muito calórica, uma alta quantidade de açúcar adicionado, carboidratos refinados, pouca quantidade de fibra, quase nada de fibra, né? As pessoas praticamente não comem fruta, a gente não tem uma grande quantidade de frutas. A Organização Mundial da Saúde orienta que a gente consuma pelo menos 400 gramas de vegetais ao dia. A nossa população não chega nisso. E a gente precisa estimular o paciente muitas vezes a consumir uma fruta ao dia. E às vezes é difícil. Consumo de água. Então, nós temos outros fatores que vão corroborar para esse acúmulo de gordura. Mas o fato é que nós temos, então, alguns mecanismos de ação para controlar, mas que, infelizmente, quanto mais eu acumulo gordura, infelizmente, quanto mais o meu paciente acumular gordura, pior será essa regulação endógena. Né? Pior será isso daqui, mais difícil vai ficar. Ok, meninas, então a gente vem com o paciente, né, para terapia. E aí vamos acompanhar esse paciente que está numa terapia para tratamento de obesidade, terapia para obesidade. Dependendo do quadro desse paciente, ele vai ser recomendado a usar o medicamento ou não. Hoje, as medicações que são da classe de análogos do GLP-1 são considerados medicamentos mais seguros e por eles serem considerados medicamentos mais seguros, eles têm sido recomendados com mais frequência para um paciente que está apenas com sobrepeso. Mas a gente tinha uma diretriz, depois eu posso compartilhar com vocês, que definia em que momento o tratamento medicamentoso poderia ser cogitado. Então, a gente tinha que no sobrepeso, mudança de comportamento. A mudança de comportamento é a base, e a mudança de comportamento vai ser a base para a terapia da obesidade, independente do estágio dessa obesidade.
que seja grau 1, 2, 3, que seja só sobrepeso. Então, independente desse estágio, a gente precisa dessa base aqui. Isso daqui é a base para fazer com que o paciente ele tenha mudanças para a vida. Isso é a base para que o paciente, mesmo depois desse tratamento medicamentoso, ele consiga manter o peso por mais tempo, o peso que ele conquistou por mais tempo. Então, assim, a gente tinha essas medicações aqui, elas são as medicações aprovadas, né? A classe de medicamentos aprovadas para tratamento de obesidade. Então, em determinado ponto, a gente tinha que era usado principalmente esses dois aqui, né? Esses dois primeiros, sibutramina e orlistat. A sibutramina inibindo a recaptação de serotonina, então trazendo para o paciente uma sensação de bem-estar. Isso diminuía a ansiedade, fazia com que o paciente reduzisse a vontade de ficar comendo o tempo inteiro e trazer para o paciente um pouco mais de tranquilidade para passar pelo processo de emagrecimento, além de aumentar, né, a taxa metabólica basal desse paciente. Ok, aí a gente tem o orlistat. E o orlistat iria inibir a ação da lipase. O que a lipase faz, gente? Digestão de gorduras. Então, se a lipase participa da digestão de gorduras e eu não tenho lipase, então eu não tenho digestão de gorduras, portanto eu não consigo absorver as gorduras. Então, o orlistat fazia com que, e faz porque ainda existe, né? Então, o orlistat ele faz com que o paciente ele tenha essa inibição da lipase, ele não digere as gorduras da alimentação e nem aquela que sai do fígado e, portanto, ele não consegue absorver aquela gordura. Então, ela vai parar nas fezes. E isso a gente vai chamar de esteatorreia, né? Essa presença de gordura nas fezes. Qual é a questão disso daqui? No orlistat, como as nossas vitaminas A, E, D, elas são vitaminas lipossolúveis, vitamina K, são vitaminas que precisam de gorduras, então elas estarão associadas às gorduras. Uma vez que eu libero essas gorduras nas fezes, então essas vitaminas lipossolúveis elas acabam indo embora junto. Elas vão embora também. Então eu posso, dependendo do tempo de uso dessa medicação, eu posso terminar tendo uma deficiência das vitaminas lipossolúveis, isso precisa ser bem acompanhado. A sibutramina, provocando boca seca e constipação, que é o principal, né? Mas vamos pensar sobre boca seca? Boca seca faz com que o paciente ele se sinta, não tem saliva, ele perde um pouco da proteção dessa mucosa, pode levar para uma halitose, né? Tudo porque o paciente não tem saliva, né? É boca seca. E a constipação. Então, o paciente fica com a sensação de que as mucosas dele estão mais ressecadas. Então, as fezes também vão ficar mais ressecadas, mais difíceis de serem eliminadas. O que é que eu tenho a ver com isso, Karen? Qual é o seu papel? O paciente está usando essas medicações, nosso papel é melhorar essa sensação aqui, de boca seca, tentar controlar a constipação. E no caso do orlistat, tentar ver como é que está o acompanhamento em relação às vitaminas lipossolúveis e, se for necessário, que a gente entre com a nossa ação como nutricionista tentando prevenir essa deficiência, né? Bom, essas medicações aqui, que são análogos do GLP-1, os análogos de GLP-1 já são mais modernos, são medicações mais modernas. E eu não sei se vocês lembram, a gente teve primeiro o Victoza, foi o primeiro que na minha lembrança, foi o primeiro. Depois a gente teve a Saxenda, aí veio o Ozempic, e do Ozempic a gente vem vindo aí a promessa de outras medicações voltadas para uma perda de peso mais acelerada, mais intensificada. Algumas medicações novas que estão para chegar aqui no Brasil, em algum momento deve chegar, elas prometem o mesmo resultado de uma cirurgia bariátrica, ou seja, essas medicações aqui, elas são as mais modernas, é o que a gente tem de mais atual. Porém, essas medicações, elas também têm as suas questões. E essas medicações aqui, eu já contei para vocês, eu não tive boa experiência com alguns pacientes que eu acompanhei fazendo uso desses análogos de GLP-1.
Isso precisa ficar muito claro, porque essas medicações elas são tidas como medicações seguras, né? E por elas serem seguras, elas não precisam de prescrição de médico. Então, alguns pacientes estão indo sozinhos na farmácia comprar essas medicações porque é muito fácil. Eles têm aplicativos ensinando como usar, como fazer a escala, o escalonamento do uso. E isso pode ser um perigo para o paciente que vai fazer uso sozinho. Ele precisa ter um acompanhamento. Vocês vão entender por quê. Aqui, para vocês entenderem o GLP-1. O GLP-1, como vocês viram lá no slide anterior, lá 2 slides aí atrás, o GLP-1, nosso intestino, ele produz. Esse GLP-1 que é produzido pelo nosso intestino, ele tem as mesmas atuações aqui. Então, o GLP-1 vai fazer com que a gente tenha uma quebra maior, uma maior lipólise da gordura branca, vai estimular a bejificação dessas gorduras brancas, né, do tecido adiposo branco para tecido adiposo marrom, que nunca vai ser um tecido adiposo marrom, mas a gente chama realmente de bejificação, vai aumentar a termogênese. O GLP-1 vai ajudar a diminuir a esteatose hepática, vai ajudar a diminuir o VLDL, diminuir a produção de glicose, enfim. Então, a nível de sistema, olha o quanto que esse GLP-1 ele vai em vários órgãos, né? A nível de intestino, ó, aqui, ele vai diminuir motilidade, ele vai diminuir a secreção de lipoproteínas, no pâncreas vai aumentar a secreção de insulina, então vai aumentar a secreção de somatostatina, vai diminuir a secreção de glucagon, vai diminuir a apoptose de células beta. Gente, é muita ação. Vai diminuir o tempo de esvaziamento, ou melhor, o esvaziamento gástrico vai ser mais lentificado. Vão pensando a respeito do que eu estou falando, né? A gente vai ter uma redução da secreção ácida lá no estômago. No cérebro, a gente vai ter uma diminuição da vontade de ingerir alimentos. A gente vai ter uma redução da sensação de sede, da vontade de ingerir líquidos, mas a gente vai ter aumento de neuroproteção. Gente, é muita coisa. Lá no fígado vai aumentar a diurese. No sistema imune vai diminuir a inflamação. Meninas, vocês estão vendo aqui a quantidade, o nível de ação, o nível de alcance do GLP-1. Então, o nosso corpo produz GLP-1 e ele pode ser estimulado. Então, através de alguns alimentos, a gente acaba estimulando o GLP-1. Por exemplo, quando a gente come uma alimentação, quando a gente faz uma refeição que tem um pouco mais de gordura, a gente acaba estimulando a produção de GLP-1. É uma proteção do nosso corpo. Para quê? Ei, para de comer. Por quê? Eu ingeri uma comida altamente gordurosa. Então, eu preciso agora de tempo para digerir essa quantidade de gordura que você me deu. Olha só. Aí eu diminuo a velocidade, eu diminuo essa velocidade, o esvaziamento gástrico vai ficar mais lento. É um esquema de proteção do nosso corpo. O nosso GLP-1 ele é estimulado naturalmente. Bom, a gente sabe, existem fatores subjetivos em que o cidadão acaba, muitas vezes, não respeitando esses sinais do próprio corpo, né? Faz parte. Então, a medicação, que é análogo do GLP-1, o que é que ele quer dizer com isso, que é análogo do GLP-1? Quer dizer que é uma molécula que é extremamente semelhante ao GLP-1, que ela vem aqui, toma o lugar do GLP-1 e vai fazer todo esse trabalho aqui. Qual é a questão? É que se eu pego um paciente que já tem constipação, ele vai piorar a constipação. Porque, olha, eu vou diminuir a motilidade intestinal.
Aí eu pego um paciente que já tem refluxo, mas olha, eu estou desacelerando o esvaziamento gástrico. Eu estou diminuindo a acidez, a capacidade digestiva desse paciente. E isso vai ter reflexo, né? Isso vai ter reflexo. Então, eu pego essa molécula, que é análogo do GLP-1, lanço lá, né, no sistema do meu paciente, e aí ele vai ter toda essa repercussão aqui. Essas medicações, elas são prescritas uma vez por semana, mas há quem recomende o paciente a usar mais do que isso. Vai depender de profissional para profissional. E eu tive um caso, eu vou contar para vocês, eu tive o caso de uma paciente que ao usar um desses medicamentos, que é da classe, né, dos análogos de GLP-1, ela desmaiou sozinha em casa. Isso é muito sério, isso é muito sério. E cada vez mais a gente vê essa classe de medicamentos surgindo, essa classe de medicamentos, eles sendo fomentada, aparecendo, sendo aprovadas e liberadas para uso. Carla, então você é contra? Gente, eu não tenho que ser contra nada. Eu só tenho que alertar o meu paciente em relação ao que ele está fazendo. Então, ele precisa ter noção do quanto que ele está se sentindo, de como ele está se sentindo. Se ele está se sentindo bem o suficiente para fazer uso dessa medicação. Então, uma medicação como essa não deve ser usada para prostrar, né? O paciente não pode ficar prostrado. Então, ele tem que manter a vida social, ele tem que manter a vida produtiva dele, porque senão isso não vai servir, isso não vai funcionar. E qual é o meu papel quanto nutricionista, acompanhando um paciente que está fazendo uso dessa medicação? Tentar melhorar principalmente, gente, aqui o principal, no caso, em tudo isso aqui que a gente está vendo, o principal, hidratar muito bem esse paciente, conscientizá-lo em relação à hidratação e tentar melhorar a qualidade alimentar do que ele ingere para que ele não venha a ter constipação ou piora do quadro de constipação que ele já sofre. Então, na minha visão, a gente não vai mudar a conduta do médico, nós não somos médicas, então a gente não muda a conduta do médico, mas a gente orienta o paciente, olha, essa medicação que você está usando, ela faz isso, isso, aquilo, outro, é interessante então que você tenha o cuidado de obedecer tais recomendações. E aí você fazer uma listinha para ele, ingerir tanto de líquido, mesmo sem sede, e evitar isso, evitar aquilo outro, preferir isso, preferir aquilo outro. Então, dá preferência a consumir vegetais frescos, frutas ao longo do seu dia. Evite carboidratos refinados, porque essa medicação ela vai fazer isso. Pode ser que você experimente ficar sem evacuar e não vai ser bom. De repente, a gente trabalhar em cima de alimentos fermentados ou fazer uso de probióticos, porque se esse paciente ele vai reduzir motilidade e se ele tiver diminuindo a ação, por exemplo, da lipase dele, ele vai acabar liberando gordura lá, liberando gordura nas fezes. Isso pode ter alteração de microbiota intestinal, enfim. É a gente tentar, em cima do que nós estamos vendo aqui, a gente tentar diminuir o desconforto do paciente em relação ao uso da medicação. Por quê? Porque, de certo modo, eu vou estar, se eu conseguir melhorar isso, eu vou estar dando ao meu paciente a oportunidade para que ele possa, de repente, melhorar a questão da esteatose dele. Eu vou estar dando ao meu paciente a oportunidade de repente, diminuir o processo inflamatório. Isso vai ser ruim para o meu paciente? Não, isso vai ser bom. Então, tem um lado positivo e tem um lado negativo. E esse lado negativo, que pelo menos nos alcança, a gente pode, a partir de algumas estratégias nutricionais, a gente tentar diminuir o desconforto do nosso paciente. Ok? Meninas, e é isso. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar vocês aí com essa frase de Malcolm Fleming. Diz assim, ó:
A corpulência, quando em um grau extraordinário, pode ser reconhecida como uma doença, uma vez que, em alguma medida, obstrui o livre exercício das funções animais e tem uma tendência a encurtar a vida, abrindo caminho para perigosas enfermidades. É isso que a gente enxerga um pouco em relação à obesidade, é a maneira como a gente enxerga a obesidade, porém, a gente não pode olhar para a obesidade olhando para ela simplesmente do ponto de vista estético, porque não é, né? Longe. Se fosse só o ponto de vista estético. Apesar do ponto de vista estético muitas vezes ser o que mais incomoda o paciente, se fosse só isso, talvez fosse mais simples, mas não é. A gente tem todo um trabalho que é interdisciplinar, que a gente não pode desprezar a importância dos outros profissionais, mas valorizando também o nosso trabalho, valorizando a importância das informações que a gente passa para o nosso paciente e dando para ele subsídio necessário e informativo para que ele se liberte de uma determinada condição a qual ele vem vivendo, muitas vezes por questões de hábitos, comportamento errôneo e que pode ser corrigido, ok? Que as medicações elas não são vilões do tratamento da obesidade, porém elas não são a única forma de tratar o paciente. Muitas vezes são necessárias, né? Os medicamentos muitas vezes são necessários e a gente tem que aprender a entender e a ver que a medicação pode ser importante para o meu paciente, pode ajudar o meu paciente e que eu preciso andar lado a lado com ele. E que se aquele foi o caminho que ele decidiu seguir junto com o médico dele, que a gente possa estar junto para acompanhar, dando o suporte nutricional necessário para ele passar por essa fase e que após passar essa fase que ele tenha um comportamento interessante, que ele tenha um comportamento saudável para mantê-lo com o peso que ele conquistou. Eu fico por aqui e volto com vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.